Eu vou fazer uma prece rapidamente para a abertura da nossa aula. Deus, nosso Pai, permita-nos, Senhor, que os bons espíritos, toda a equipe de trabalho, venha até nós. Todos os benfeitores, os espíritos instrutores, a equipe de Kardec, as equipes luminosas, aquelas que trazem o conhecimento, a sabedoria, que eu possa ser intuída, fortalecida nos meus ideais, fazer com que cada dia mais eu me sinta melhor. E neste momento, Senhor, eu abro todas as minhas atividades, todo o meu trabalho, ajuda, Senhor, de todos os espíritos, para acalmar, tranquilizar e restaurar. E assim, deste momento em diante, eu abro nossas atividades espirituais. Então, nós vamos continuar. Herculano Pires, sobre a obsessão, a segunda parte. Quando nós entendemos a obsessão, se torna muito mais fácil como trabalhar com ela. A infecção e a infestação. Sintomas de infecção. Quando este fluido já não está nos causando doença e enfermidade. Todo o fluido, nós podemos registrá-lo. E se ele ficar mais tempo, nós vamos sentir um mal-estar. Nosso perispírito absorve. E quando ele absorve os fluidos doentes, dolorosos, infelizes, vai nos juntando em todo o nosso organismo, principalmente nas juntas, no sistema nervoso central. Todo o nosso organismo sofre, todo ele. E nós podemos ficar doentes por um longo tempo. Por quê? São transmitidas por entidades espirituais enfermediças a pessoas sãs. Por essa razão, mais rápidos possíveis, devem ser recolhidas. Por isso, se nós formos numa festa, num hospital, fomos visitar uma pessoa idosa, uma casa, alguém que ali está doente, é quase com certeza que nós vamos trazer essas entidades. Porque é a lei do amor. É a lei da caridade prestar o socorro. Só que o médium tem que estar atento para recolher os espíritos, assisti-los, ampará-los sempre. Nas infecções, que são fortes as impressões e temores, pode ocasionar a sintomatologia, que são as doenças fantasma. As pessoas sentem aquele mal-estar. Sente a dor no coração, sente a dor na barriga, sente a dor no pé, sente a dor no joelho. Ela sente,
Porque a dor, ela é transmitida. O fluido doloroso, o fluido do pensamento do espírito, porque o espírito fica falando, eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor no meu joelho, eu estou com dor, eu estou com dor, essa dor não passa, eu estou com dor. E ele fica, então, passando para o médium isso. Aí o médium chega lá no doutor e fala assim, eu estou com dor, eu tenho dor, meu joelho está com dor, essa dor não passa. Aí ele faz todos os exames e não aparece. Nós estamos sofrendo uma influência de uma entidade que ela pode ser considerada um processo obsessivo. Por quê? Porque o espírito dali ele não sai. E é esse a importância do conhecimento espírita. Médium tem faniquito? Socorre seu faniquito. Está com dor de cabeça? Socorre a dor de cabeça. Se ela não passar, você toma o remédio. Ou você vai procurar o médico. Você está com dor na perna, no joelho? Socorre a perna, socorre o joelho. Não passou, você vai no médico. Porque, às vezes, a influência que nós sentimos ela é muito grande. Quer da dor dos rins, quer da dor de cabeça. Sérias impressões nós temos. No caso de infestação, verifica-se o processo indutivo. O espírito que morreu do coração, de um infarto, e se ele se aproximar logo após a sua morte, com alguns dias, algumas semanas, uns dias poucos, a impressão do médium será grande, porque ainda ele grava a impressão do momento do desencarne. E essa impressão é grande. Se você não tem dor no peito, não tem problema cardíaco, não tem nada, e você sentir de uma hora para outra aquela dor no peito, aquele mal-estar, e se você é um médium disciplinado, organizado, você faz uma prece e socorre a entidade. Vai tirando a dor de você, vai tirando a dor do espírito, acalma ele e leva ele para uma colônia espiritual. O espírito transfere a vítima, que é o médium, ou a outra pessoa. Como eu estou falando para médium, estou falando que ele tem meio de socorro. Mas as pessoas que elas sentem isso, mas elas não têm uma ação direta de estudo, ela pode ficar com esses sintomas sem o saber. Sintomas de doença que levou o espírito à morte. O médium pode sentir, eu vou morrer, eu estou passando mal, eu vou morrer, porque o espírito lhe dá essa impressão. Toda vez que nós tiver o faniquito, eu vou morrer, estou passando mal. Acorda, socorre o espírito, e se for você, você já está rezando mesmo e termina de morrer numa boa. A morte é o retorno, é o voltar ao mundo espiritual. Não tem nada de errado voltar para casa. Voltar para casa é uma benção. Não precisa chorar e nem lamentar. Olha, quando a gente for para lá, não tem mais IPTU, não tem mais uma série de coisas que tem aqui. E se vocês forem trabalhadeiras que já trabalharam, já compraram uma casinha lá, né, na nosso lar, custa 10 mil bônus horas. Quem quer uma casinha lá, bonitinha, com até a margarida você tem que comprar. Seus livros, sua casinha, 10 mil bônus horas de serviço ao bem. Você compra uma casinha 6x6, igual do BNH, para você morar dentro. Senão, você vai para a casa dos parentes, da avó, da bisavó, ou vai numa colônia espiritual. Que persistem no seu perispírito ou no corpo espiritual. A impressão do espírito
após a morte, ele vai passar para o médium. Ele vai vir com a sua dor, com o seu mal-estar, com a sua tristeza, com as lágrimas, com o choro, com a angústia, com o medo, com a depressão, com a ansiedade, com a perturbação. Aí fica aquela perturbação. A gente não consegue pensar, fica perturbado. É a ação do espírito. Médium se concentra e médium faz o socorro espiritual. É a única forma de nós nos curar. E isso é rápido. Não fica esperando e no fim da semana no centro espírita. Fala, ai, quando chegar, lá na sexta-feira, hoje é segunda, aí eu vou levar o espírito. Não, socorre agora, no momento, 1 segundo depois. Chama a equipe de trabalho e leve o espírito. Agora, se ele precisar de mais alguma coisa, se ele precisar falar, tem espírito que precisa falar, igual as pessoas que adoram falar. Tem gente que quer falar, não importa, quer falar, quer falar. Você já chegou perto de pessoas que quer falar? Ela quer falar. Se o espírito quer falar, aí você deixa, vai com ele no centro espírita, deixa ele falar. Ele precisa falar para ele também entender o que está acontecendo com ele. Ele precisa perguntar, ele precisa falar. Tudo bem. É um processo natural. Já compreendem que estão no mundo dos espíritos. E há aqueles que querem conversar. Só que você não deixa conversar demais, mas dá um entendimento para ele que ele está desencarnado, que ele vai encontrar pessoa para conversar, vai encontrar amigos, companheiros, pai, mãe, tios para conversar. Que às vezes é a necessidade do espírito de falar. Pode acontecer. Tem espíritos que podem aparecer no centro espírita porque querem nos cobrar da vida passada, porque nos odeiam, porque nós roubamos dele. Você pede perdão. Você pede perdão. Se o espírito vier e falar assim, você me roubou, você me matou, pode acontecer naturalmente. Não vem com o fone que fala, eu não te matei. Nós falamos assim, ó, me desculpe, eu errei. Se eu fiz isso com você, eu peço perdão. E eu vou te socorrer agora. Você vê que você está vivo, você nem morreu, e eu vou te ajudar, vou te levar para uma escola, você vai encontrar seus parentes, seus amigos, seus familiares. Vai chegar um espírito e vai falar para você, então você está escondida? Você era homem, agora você está de mulher? Escondida agora você quer se esconder de mim? Porque agora você está vestida de mulher? Você era um homem, você era isso. Tudo bem, me desculpa, porque naquela época eu fui homem mesmo, agora eu sou mulher. Agora está tudo numa boa. Vamos conversar. O médium tem que ter rapidez no pensamento dele. Ele tem que ser rápido. Ele tem que ser eficiente. Médium não pode ser tapado da inteligência, não. Ele tem que falar, resolver, pensar para solucionarmos as nossas coisas. É isso, médium ágil, rápido, inteligente. Com o simples afastamento dos espíritos, das entidades enfermediças, infestadoras, nós estaremos curados. Qual o projeto? Retirar as entidades. Retirá-las. No centro espírita, deve ir as entidades que precisam falar. Mas de 100 espíritos, 2 precisam falar. De 100, 2 precisam falar. 98 espíritos, nós temos facilidades de socorrê-los com a prece, com o conselho, com uma pequena instrução, sem precisar passar por uma avaliação maior dos fluidos. O tratamento mediúnico não segue uma regra única. Cada médium é um médium, cada espírito é um espírito. Não existe 2 médios iguais. Não existe 2 espíritos iguais.
O que dá para a gente perceber na doutrinação é que a fala ela pode ser mudada, modificada, elaborada e transmitida de uma forma que cresce e se desenvolve o fluido curador. O médium, ele toma medida na necessidade do seu trabalho. Todo tratamento mediúnico deve ser gratuito. Por quê? Porque nós buscamos energias cósmicas, energias solares, energias lunares, energias fluídicas da terra, do mineral, do vegetal, do reino animal, do reino dos homens. Tudo é uma doação. E essa doação, esse conjunto, ele é gratuito. O trabalho mediúnico, ele não pode ser cobrado. Indiferentemente, se outras religiões cobrarem, é problema dela. Não é o problema da doutrina espírita. Nós o fazemos por amor ao trabalho redentor e vamos ao sol, subimos novamente e nos recompomos, colocamos energia vital, energias curadoras das matas, nós trazemos para nós também. E de forma gratuita. Toda essa energia, ela é gratuita. O serviço espírita é abnegação. Os que não compreendem isso deixam-se levar pela ganância. O centro espírita, ele não cobra o trabalho de assistência. Não confundem com as mensalidades. Você tem obrigação e dever de pagar a mensalidade. Porque centro espírita tem luz, tem água, tem faxineira, tem lavadeira, tem passadeira, tem quem limpa chão, quem limpa cortina, quem limpa tudo. Ok? Centro espírita, você me paga a mensalidade e sem faniquito. Chega lá, R$5, 10, o que você pode pagar. Se é uma cota, cada um paga. Tem centro espírita que são alugados. Você paga cera, paga para limpar a cadeira, paga papel higiênico e paga tudo. E sem faniquito. Você fala, era se eu não tenho dinheiro? Eu vou dizer, para de tomar cerveja, para uns dias sem tomar cerveja, vai dar tudo certinho, tá ok? E aí você fala, não tenho mesmo assim. Para e não compra aquela camiseta para você e põe lá. Porque você deve ter umas 10, só ia comprar outra que era azul, e tinha um monte já. A gente pode tirar alguma coisa de nós para auxiliar, tá bom? Tem esse faniquito. Faça alguma coisa que vai dar tudo certo. O tratamento mediúnico não segue uma regra única. Os médiuns acabam fatalmente subjugados pelos espíritos inferiores. O que pode me levar a ficar subjugada? Meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. Pior coisa que pode existir no médium é o orgulho. Ele se acha poderoso, ele se acha o melhor, ele se acha isso, ele se acha aquilo, e isso lhe faz cair na mão dos maus espíritos. O médium, o lugar de espíritos orgulhosos é na redenção. Espíritos vaidosos na redenção, espíritos maus e perversos na lama astral, espíritos brincalhões e zombeteiros na bacia da redenção. Nosso trabalho é auxiliar e não fazer com que eles se grudem a nós com as nossas imperfeições. Aquilo que eu sou imperfeita, eu tenho gula, retira os espíritos gulosos. Se você tem fome exagerada, tira os espíritos esfomeados. É assim. Um médium, ele tem que observar ele e tomar uma atitude. Qualquer atitude exagerada, você deve socorrer a você. A irritação é um sintoma de obsessão. Todo médium que está sempre irritado, com faniquito, sempre bravo, está na hora de socorrer os espíritos irritados, nervosos, bravos, tiliquentos, porque aí os médios querem tirar só das crianças.
E esquece que ele pode estar também nessa situação. Retire de vocês também todos os faniquitos. Viver é permutar. Todo o nosso organismo faz uma permuta constante. Do frio, do calor, do lugar limpo, do lugar sujo, aonde nós estamos. Nosso suor retira constantemente nossas energias, colocamos energias boas, energias más. Nós temos uma permuta constante. Examine o que você troca com os outros. Será que só os mortos dão fluido ruim para mim? Não. Os vivos também. Os vivos também. Pode observar. Sua casa está calminha, está linda, formosa. Uma pessoa telefona para você e larga a tua casa. Enquanto você escuta ela ali por 10 minutos, ela consegue contaminar você e a sua casa. Aí você está numa paz linda e maravilhosa. Aí chega uma pessoa obsediada. Ela consegue revirar a sua casa. Num segundo, parece que faz tudo do lugar. Tudo. Vira uma desordem mental, um desequilíbrio. O médium tem que prestar atenção nisso. Tem que manter a casa organizada, a casa limpinha, arrumadinha, faxinada, sem fluidos, sem orgulho, sem vaidade, sem fluidos de doença. Médium tem que trabalhar. Isso tudo é gratuito. Se você sente toque de dedos ou descargas elétricas, repila. São espíritos brincalhões. Se porventura esses espíritos te tocam, principalmente quando você vai dormir, ou quando você está sozinha, ou quando você está preocupada com alguma coisa, eles não têm o que fazer. Se isso acontecer, socorra os espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados, porque eles não têm muita coisa para fazer, não. Ainda bem que você leva para uma escola e eles vão estudar. Na maioria das vezes, os espíritos brincalhões são crianças. Na maioria. Pode ter adulto? Pode. Mas os espíritos brincalhões, de ordem geral, são crianças. São crianças que não têm o que fazer no mundo dos espíritos e ficam fazendo o que não precisa fazer. Nós precisamos cortar essas ligações com os espíritos brincalhões, que eles querem estabelecer conosco. Senão a nossa casa vira uma bagunça, vira uma desordem. Não fica nada no lugar. Quanto mais você arruma, mais bagunçada fica, mais desordeira fica. Quando você não conseguir pôr a sua casa em ordem, que você limpa, daí 2 segundos ela está bagunçada, você recolhe os espíritos brincalhões. Recolhe esse grupo desocupado que não tem o que fazer e que, graças a Deus, eles foram na tua casa. Que foram na tua casa porque deve ser ótimo ficar na sua casa. É festa, é brincadeira, pode brincar, pode pular, desarrumar, e você não fala nada, quer dizer, tá ótimo. Agora, o médium que não quer isso, recolhe os espíritos. Recolhe, põe na colônia, nos hospitais, nos prontos-socorros e educandários. O importante, usando o poder da sua vontade. Tudo isso é a sua vontade que retira os espíritos. Brincalhões, zombeteiros, desocupados, orgulhosos, vaidados, é a vontade do médium. É o médium que faz isso. É o médium que trabalha mental. É o desejo do médium, é a vontade, é a energia que ele tem, que ele elabora tudo isso. Quem faz esse processo de limpeza é o pensamento do médium, é o desejo do médium e a equipe do médium. Bacia das almas, a consolação, regeneração. Quando nós falamos de uma bacia, por quê? Porque nós precisamos de um local para fazer a limpeza. Um local que não seja acessível trabalhar.
com o fluido do orgulho, dos fascinadores, do ódio, dos vícios, todo aquele magnetismo ruim, preto, enegrecido, maldoso. O médium, ele precisa de um local. E esse local nós o denominamos bacia, que nada mais é do que um laboratório de limpeza. O fogo etéreo, o fogo do mundo dos espíritos não queima. Ele é desintegrador. Desintegrador. Modificador. Ele não é esse fogo que você vê que queima a nossa matéria. Mas da mesma forma que você coloca um lixo ali, de plástico, de sujeira, de imundícies, e você bota um fogo, você queima, não fica nada. Ele queima todos os resíduos da matéria. E como que eu vou fazer? Como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maldade, o erro, está na invisibilidade. É o fogo invisível. É a água invisível. Que antigamente, bem lá antigamente, falavam assim, o fogo que não queima. Porque eles não conseguiam explicar essa energia do calor, essa energia desintegradora, a água que não molha. Por quê? Porque essa água espiritual, ela não é essa água, mas está numa segunda dimensão. Não está na dimensão da matéria, está na dimensão do espírito. Esse fogo etéreo é necessário para a autolimpeza, que antigamente podia chamar de bruxaria do que eles quisessem, só que isso existe, faz parte do conhecimento humano. Nós vamos ver também na obra de André Luiz, quando eles adentraram a um lugar umbralino, é extremamente denso, e eles precisavam passar por aquele local, eles colocaram esse fogo etéreo para queimar aquela sujeira naquele umbral, para que eles pudessem adentrar. Estava altamente contaminado de energias fluídicas, enfermas, doentias, maciça. Esse fogo etéreo, ele queima, e aquilo tudo se torna cinzas. É esse o processo. Queimar o orgulho para que se torne cinza. A vaidade, o egoísmo, o desamor, a ganância, a vingança. E é isso que o médium, dentro da sua necessidade, ele desintegra, dissolve, desmancha, limpa, esteriliza. É esse o objetivo maior. É isso que nós devemos fazer sempre. Encaminhar para as colônias espirituais. O que médium tem que saber? Que ele tem que levar os espíritos limpinho para lá. Não inventa. Essas colônias espirituais são limpas, arrumadinhas, cheias de flores. Lá não tem fluidos ruins, nem fluido negativo. Os velhos, as crianças, todo mundo trabalhando. O médium não pode chegar com aquela multidão de espíritos sujos, imundos, malfazejos, perturbador, desocupado, vazio, inútil, e jogar lá dentro. É uma falta de respeito, é uma falta de caridade e de amor ao próximo. Porque você tem que levar os espíritos para lá arrumadinhos. Por essa razão, você desintegra, você limpa, você retira, você põe roupinha, você arruma, você põe na água, você passa perfume, faça o que você quiser. Mas quando chega lá, tem que chegar com dignidade e honra. Aí você vai levar numa colônia de criança, todas as crianças limpinhas, cheia de florzinha, parquinha, aí você vai chegar com um monte de criança suja, mal cheirosa. Você tem que arrumar, porque isso é caridade. Levar paz, levar harmonia, levar alegria, levar felicidade. É isso que nós somos. Cada qual fala daquilo de que está cheio o seu coração, iluminado
o seu sentimento. Manuel Filomeno de Miranda. É isso que é ser médium. Ser médium é muito fácil. Basta conhecer fluidos. Como manipular, como trabalhar, como resolver os problemas. Se você tiver estudo, isso é fácil. Agora, se nós não tivermos estudo, torna-se muito difícil do médium trabalhar. E a obsessão para ele é o fim do mundo. Para nós, não existe a obsessão que não possa ser solucionada. Quer que sejam fascinadores, subjugadores, espíritos que querem dominar, espíritos orgulhosos, nós sabemos que temos que tirar e desintegrar o fluido e levá-los para uma colônia espiritual. Esse é o trabalho do médium. Agora, sem essa técnica, é o que torna complicado a falta de conhecimento. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.